nunca descobri quem eu sou. Eu sei que eu sou múltiplo, nem tenho a ideia da minha multiplicidade. E eu sei que estranhamente sempre sou eu. Mas é muito abstrato, tá? É muito abstrato, porque eu já pensei de diversas formas. E os meus primeiros sentimentos, eu fico bravo porque a educação botou tudo na minha cabeça e eu discordei de tudo. Eu sou antimundo. O mundo organizado, eu sou contra ele desde que eu nasci, desde que eu comecei a pensar. Não há mais política. O Brasil é um país sem pensamento político. Não tem a vivência da política como pensamento. Tem a vivência da política como interesses. É assim que nós vivemos a política. Não há mais teorias atrás dela, não há mais nada. Tá? Há só inclinações, o que o Heidegger chama de estímulo. Quer dizer, o sujeito está lançado no mundo em certa direção, acaba sendo em certa direção. Então eu fico espantado assim como o ser humano é cercado de ignorâncias. Primeiro, a ignorância de si mesmo enquanto origem. Depois, aí vem o que chamam de sociedade, a família, etc. e tal, já botando Deus na tua cabeça antes de tu poder pensar, tá? E te fazendo rezar e te fazendo comer de determinado modo, sentir de determinado modo e repetir coisas X e não chegar perto de Y, etc. e tal. Tu não tem participação em nada disso, tu é moldado. Né? As tuas primeiras molduras são molduras externas. Eu não consegui descobrir um sistema de quem quer que seja, que eu pego a premissa aqui e vou tirando este fundamento, deste fundamento eu retiro este outro, que é fundamento daquele outro, porque para mim aconteceu o seguinte: em todos esses sistemas racionais, eu chego num fundamento que não tem fundamento. Quer dizer, é onde alguém põe a sua crença. Porque a partir daí eu sempre lidei, por exemplo, estou lidando com uma teoria, mesmo científica. Bem, mas eu estou lidando com algumas crenças aqui. Porque a teoria está cheia de crenças, que são os axiomas que eles chamam. E tudo mais. A coisa mais terrível que eu tenho é o pensar. Eu sou obrigado a pensar. Imaginou se eu fosse que nem o meu cachorrinho? Bom, eu vou lá porque as coisas me conduzem lá e tal, tá tudo. Não, eu tenho a bobagem de dizer assim, mas vem cá, isso não pode ser de outro modo, qual é o certo aqui? Depois que eu comecei a perguntar o que é certo, o que é errado, a minha vida se transformou numa coisa, pode ser fantástica, criativa, etc. e tal, mas também difícil, né? Através de milênios desenvolvemos uma matériazinha ali na cabeça que produz ideias, produz representação. Eu represento a coisa. Se a coisa não está na representação, não está no mundo. A representação nunca é a coisa. Tá? Sempre há um excesso ou uma falta. E isso aí enlouquece os seres humanos. Eu acho que é crise de não representatividade. Entende? É que não existe mais representatividade.
Porque a coisa se superficializou de tal forma que não há mais concepção de mundo. Por exemplo, o século XX se caracterizou, muito mal, muito tragicamente, por grandes narrativas, isto é, grandes pensamentos. Tá? Pensamento nazista, purificar uma raça para essa raça ajeitar o mundo todo. Pensamento brutal que levava à exterminação dos irmãos da gente, com a concordância silenciosa de milhares de cidadãos do mundo. A crise é de dissolução do mundo, sem substituição. Tá? É o único sinal positivo que eu vejo, porque isso significa que, de repente, nós vamos ter que inventar um outro momento, que assumir alguma direção, porque a coisa está só se diluindo assim. O ser constituinte é ser a substância do que se trata. Então nem é fazer parte, é ser a própria. Ser constituinte é assumir uma responsabilidade pela convivência. É assim. Não quero conviver só através do que os outros decidem, quero participar das regras. Hoje nós temos que ser constituintes no primeiro nível, simplesmente porque de repente estamos conscientes. Se tu é consciente, tu tem que ter constituído. Então aquela passagem da estrita animalidade, que talvez seja melhor do que a racionalidade, né? Para a racionalidade, para o pensamento, aquela passagem te tornou naturalmente, é isso que eu quero dizer, constitutivo. Como tu é consciente, tu tens que ser o que tu queres ser, em termos de consciência, de consciência de si, saber de si. A ideia de constitutividade é uma ideia sempre jovem. Vou te citar, até marcante, se tu não tem conhecimento. Thomas Jefferson, tá? O Deus da constitucionalidade americana. Quando eles fizeram a Constituição americana, famosa e tudo, ele deixou escrito que tinha que acontecer de 20 em 20 anos. Então, uma ideia muito interessante. Muito interessante. Constituinte não é casualmente daqui a 100 anos, ou foi em tal época, e deve ser. Não. Constituinte é permanente. Quer dizer, tu faz uma e tu já vai começar a pensar, a respeitar as transformações do mundo e a tua própria transformação para fazer outra daqui a 10, 15, 20 anos. Quer dizer, o homem deve ser constantemente constitutivo e deve expressar-se numa Constituição em períodos curtos. Tá? E a coisa mais curiosa do ponto de vista da objetividade da realidade é que as pessoas têm medo de ser constituídas. Quer dizer, elas querem deixar como está, porque estão habituadas e não tem surpresas, e eles têm medo de qualquer coisa nova. Vocês internamente fazem a ideia que querem que a reforma política seja constitucional, não é isso? Que seja no nível constitutivo de uma organização social, não é isso? Isso, uma ideia excelente, tá? Mas não é. O movimento não é. O movimento é pequenininho, é pela passagem, será a passagem do ônibus, é pelo professor que ganha uma miséria e sempre ganhou, é pelo motorista que trabalha demais e
se complica nos acidentes e aquela coisa toda. É isso que eu vejo. Pode ser que eu não enxergue. É estranho, porque o homem é naturalmente constitutivo e ao mesmo tempo a sociedade tem medo de ser constitutiva. Constituinte é constituinte plena. Não é pedaço de constituinte. Pode ser uma experiência. O ser humano é assim, às vezes faz experiências contraindicadas e ela acaba tendo êxito. Tá? Mas assim, no sentido da origem e do fundamento filosófico e da história, né, e pré-história do poder constituinte, não pode ser parcial. Você tem uma Constituição, ela é baseada na Constituição anterior, porque a anterior diz como é que ela podia ser reformada. E esta está baseada numa outra que diz como ela podia ser reformada. Mas uma Constituinte originária, nem essa ligação tem. Quer dizer, não tem nem cláusulas pétreas que tu não possa mexer. É para mudar mesmo. Entende? Quer dizer, é bom pegar o povo não um povo que tem uma uniformidade de informação estúpida, né? Porque a informação está totalmente dominada. Ela é uniforme, pode ligar qualquer um, tudo é igual. E é intencional para mim. Eles querem superficializar a pessoa. Eles querem que a pessoa goste daquilo ali. Por exemplo, de vez em quando eu vejo, só para saber como é que eles funcionam, eu vejo, as pessoas vendo e vejo também, aquele comentarista da Band, da Atena, a justiça não presta, os políticos não prestam. O grande sucesso dele é dizer em cada minuto da sua atividade essa coisa, só essa coisa. É ou não é verdade? Tá. Não, para ninguém presta, ninguém presta. A polícia presta, porque se a polícia não prestar, não vai dar as informações para ele e ele não vai ter problema. Então a polícia presta porque, né? Claro, ele foi o primeiro a ser constituinte, não. Mas se nada presta, ele tinha que ser o primeiro a dizer constituinte, né? Vê como são. Assim, até na superfície, é um paradoxo. Quer dizer, não tem sentido, é ilógico. Constituinte tem que ser abrangente. Então, quando eu digo reforma política, eu estou empregando a palavra política no seu sentido verdadeiro, como pensamento político. Nesse caso, é uma reforma abrangente. A Constituinte vai sair como a maioria resolver. Isso aí, todo mundo tem que estar preparado. Pode não ser o mundo que a gente quer, pode ser até pior do que a gente quer. A maioria das grandes coisas é preciso ousar, arriscar. Aí, nesses termos aí que tu estás falando, seria perguntar, é propício o momento? Os comunistas, os marxistas, sempre perguntavam, mas é propício agora? A revolução, a história já preparou a revolução? Esse foi o maior erro do Marx, o historicismo, acreditar que a história por si mesma faz as coisas. Até hoje existe o estruturalismo que é baseado nessa ideia, né, que a estrutura faz coisas, não nós. E além disso existe aquela posição liberal, né, de que o mercado faz a justiça por si mesmo, né, que é uma ideia hegeliana até, da astúcia da razão, como Hegel chamava. Quer dizer que a razão é tão astuta que tu é um egoísta, faz o que o teu egoísmo determina, cada um faz o melhor para si mesmo, né? Mas a razão, a astúcia da razão, pega esses egoísmos todos e transforma num bem para todos. Essa é a ideia liberal, tá aí a ideia liberal.
Quando falavam na exclusiva assusta mesmo. Uhum. Não assustou a nós agora? E não pode dar o contrário do que a gente está pensando? Pode ser. É um risco tremendo, é só para audacioso. Né? Mas o povo sem audácia também não tem identidade. Então, o que é que existia aqui no Brasil? Em qualquer canto que tu fosse, existia um sujeito, por exemplo, um garoto comunistoide, que, tendo sido comunista, tinha estudado dialética e perturbado. Mas esse cara sabe muito mais do que eu, então, porque ele vinha preparado e te provocava. E se tu não era dialético, tu tinha que ir para casa ou ir pedir socorro para o professor. Então, olha, o cara me disse isso, eu acho que ele tem razão. É isso aí que nós vivenciávamos, entende? Essa efervescência que colocou em pânico o mundo americano, né? Porque isso não foi brasileiro, isso aí foi brasileiro, argentino, paraguaio, Guatemala, tudo isso aí era a mesma coisa. Nossa, era visível que o mundo jovem, o mundo audacioso, o mundo capaz de se inventar a si mesmo, o mundo que vale a pena, queria transformar-se radicalmente. Quando eu era juiz em Livramento, eu cheguei lá, a primeira relação que eu fiz foi com quem? Foi com os estudantes. Por quê? Porque os estudantes queriam gente para palestrar sobre isso, sobre constituinte, sobre como constituir um outro mundo. Né? E eu fazia palestras. Eu, como juiz, não podia ser político partidário, mas era extremamente uma consciência política, né? E não tinha medo de assumir. E aí o que aconteceu? Uma coisa esquisitíssima, né? Porque eu fiquei em conflito com a polícia. Eu, juiz, e a polícia que era lacerdiana, que era controlada pelo Lacerda na época, que é a época do Getúlio. Né? Então, desde a época do Getúlio, desde aquela época em que ele se suicidou, que houve aquele problema com o Lacerda, desde aquela época o Brasil tinha a discussão viva. Tá? E era uma discussão em que tu tinha que te identificar. Entre os teus colegas, tu não podia ficar de fora, porque existia uma pressão. Assume, assume. Nós falamos em golpe militar, né? E contamos uma história de que os militares derrubaram o Jânio, etc. e tal. Não é verdade. Não é verdade. Isso aí é uma minúscula parte de um contexto muito maior. Os militares da Argentina derrubaram o deles, os do Chile derrubaram o dele, assim vai. Tudo igual. Como é que o militar brasileiro e o militar argentino agem na mesma época, fazendo a mesma coisa, do mesmo modo? Entende? Eu não posso contar esse contexto todo como se fosse um só fato. Aqui no Brasil. Os militares, não foram os militares, foram os americanos. Nem foi o povo americano, foi o governo americano. É óbvio. Como é que os movimentos vão ser todos iguais em todos os países se não há uma coisa uniforme que esteja organizando isso? Eu nunca vi nada tão evidente, e é difícil existir evidência. Isso aí é evidente. E todo mundo estranhava, porque eu, sendo juiz, tomava posição firme nisso aí. Sou pela nova Constituição e tal. Tem que ser uma Constituição originária. Tá? Não podem ser os políticos profissionais. Era bem rigoroso no negócio.
Tá? Tinha que ser só gente que não pudesse se dedicar ao parlamento, né? Mas que ia fazer uma exceção, ia lá fazer a Constituinte, depois voltaria para o seu trabalho, não continuaria. A Constituinte, quando se dissolvesse, ninguém mais ficava no Congresso, entende? E quem entrasse não podia estar lá. É a tal de Constituinte originária mesmo. Eu me incorporei num processo que já existia, não era meu, não fui eu que criei. Mas logo no início eu senti. E eu fazia palestras, que era a única arma que eu podia usar, porque eu era juiz, né? E a polícia interferia, por exemplo. Seguidamente eu ia fazer a palestra e a polícia tinha fechado, tinha impedido o movimento. Não acontece. Menos hoje, por sinal. E eu acompanhei esse movimento e foi um movimento que estava ligado com uma coisa mundial. Era o mundo inteiro, quer dizer, era a tal de Guerra Fria que estava lá em cima. Nós conseguimos o SUS. A ideia foi uma das ideias mais bonitas da época. O SUS. Só que o funcionamento é um fracasso. Mas é um fracasso que a gente, olhando bem, sabe por quê. Se tu botar serviços, a empresa privada, que tem a luta pelo lucro, que tu não pode censurar, e bota o Estado junto, mas é óbvio. Tá? É o que eu chamo de corrupção institucional. É a própria instituição, a própria forma de organizar que é corrupta. Então, se eu sou constituinte, eu tenho que pensar num processo diferente. A meu ver, sem ter certeza de nada, tá? A meu ver, não tem meio a meio. Ou o Estado assume, ou deixa para o serviço particular. SUS, esse meio a meio, não funciona. Entende o que eu quero dizer? Porque aí se estabelece uma institucionalidade corrupta. Não dizem que para fazer negócio o cara tem que ser habilidoso, esperto, né? Não existe em todo negócio uma trampa. Quer dizer, se tu é capaz de fazer um negócio de tal modo que aquele que está negociando contigo não perceba o que tu está fazendo, pense que tu está fazendo outra coisa. Essa estratégia de negócio já não é um crime? Qual é a essência desse crime de estelionato? É enganar o outro para tirar proveito. Dentro da definição do Código Penal, o fato entra, o negócio. Mas eu sempre tive essa ideia, mas como? Para ser um bom negociante eu tenho que ser um bom criminoso. Eu tenho que saber enganar o outro. Tá? E saber como acabar com ele. Até se eu sou Bill Gates, o gênio, eu tenho que acabar com alguém lá que estava na frente dele. E depois, se eu sou Bill Gates, como diz o Zizek, o que é que eu vou fazer? Eu vou precisar de grandes fábricas. Mas se eu fizer essas fábricas aqui nos Estados Unidos, eu vou ter que pagar grandes salários. Onde é que eu vou fazer? Eu vou fazer na China ou na Tailândia. Né? Vocês que são jovens estão numa difícil, porque ou vocês vencem, como eles dizem, fazendo dinheiro, ou vocês não são o que eles querem. Eu fui senador 8 anos. Então, quando o Collor, justamente aquele para quem nós havíamos perdido, se transformou num problema, o Congresso resolveu fazer, bem feita, por sinal, na época a ideia era essa, uma CPI. Pois na época da CPI do Collor, nós desvendamos o tal de Banco Rural. Foi a investigação mais espetacular da minha vida.
até helicópteros nós pegamos para, em vez de entrar no banco por terra, entrar por cima e surpreender os bancos. Nós desvendamos esse negócio do mensalão. Tá? Já existia há muitos anos, mas o pessoal se interessou mais pela expulsão do Collor do que por essa prova. Ela existe, eu juro para você, eu ajudei a fazer essa prova de que como é que o Banco Rural inventava créditos, como é que fazia o jogo para universalizar o dinheiro, para limpar o dinheiro sujo, como é que inventava um negócio inexistente. Tudo isso nós desvendamos. De repente essa prova teve que ir para o Supremo Tribunal Federal, no caso do próprio Collor. E estava tudo clarinho lá. O tribunal julgou o Collor com aquela prova, e o Collor estava tão envolvido como o Lula também estava. Tá? Aí, o que o Supremo fez? Absolveu o Collor. Ou seja, não considerou essa prova. Aí a mídia voltou sobre o Lula. O funcionamento do Banco Rural no período do Lula. Tinha funcionado com os outros. Quer dizer, tu tem que condenar todo o pessoal de todos os governos. Aí tudo isso foi eliminado, a mídia entrou contra o PT, a mídia evidentemente é contra o PT, né? E fizeram um mensalão do Lula. Tá certo? Tá certo. Mas do ponto de vista da justiça e do direito que tu estás estudando, eu digo que está errado. Porque tem que tratar todos iguais, pô. Tinha que fazer do Lula e dos outros também. E a prova estava lá, nem precisava ser feita. As condenações, salvo uma ou duas, são justas? São, pelo que se vê assim, são justas. Né? Mas está justo no sentido abrangente, humano, porque o direito não existe se ele não for aplicado uniformemente, independentemente de quem se trata. O nosso Congresso ele tem o vício de todos. O Congresso é um fracasso desde a Revolução Francesa. E foi um momento brilhante no Congresso da Revolução Francesa. Né? E todos os congressos são um fracasso. E todos os congressos têm um negócio assim, eles vão ficando cada vez maior. O pessoal vai criando cada vez mais cargos de deputado, isso, aquilo, Aí tu chega no Congresso Brasileiro, tem 600, 800, não sei quantas pessoas. Aonde que vocês viram reunir 800 pessoas e chegar a alguma conclusão? Nunca aconteceu. Quer dizer, é intencional alargar tanto, ampliar tanto, que ele não tenha mais possibilidade de funcionar. Porque o Congresso é assim, ele é tão grande, né, que meia dúzia de sujeitos se reúnem, lá de elite, eles se reúnem e resolvem tudo. Os deputados não resolvem nada. Quando chega na votação, lá já está tudo resolvido. A mídia às vezes faz aquele jogo, mas entre eles está tudo resolvido. Tá? E se tem um ou dois que protestam lá, se esganiçam no discurso, ninguém ouve, tá? Por brilhantes que sejam. E eu conheci duas pessoas maravilhosas. Florestan Fernandes, que além de político era um santo, santo no sentido não religioso, santo no sentido da dignidade, da bondade, da serenidade, do respeito que ele tinha, do amor que ele tinha pelos outros. É uma pessoa maravilhosa, Florestan Fernandes. Só o fato de tê-lo conhecido já foi já pagou todo o sacrifício de ter integrado aquele congresso. Tá? Depois eu conheci também o Darcy Ribeiro, que eu já conhecia dos livros. Né? Pô, o cara é um gênio, uma cabeça fantástica. Nem era o lugar dele lá, porque ele era muito inquieto, e ele até só fazia
O secretário dele faz até bobagem, porque ele era grande demais para ele. Tá? Cara, só essas duas pessoas que tem que relacionar dentro de um congresso, só isso é uma maravilha. Então chegar a dizer todo mundo não presta e tudo mais, era um pouquinho, tem gente super valiosa lá. Tem outros mais simples, menos expressivos e tal, não vou citar nome, porque vai pertencer a um partido, de todos os partidos tem pessoas muito dignas, mas a maioria é, infelizmente, o que o nosso povo é, inculto. Falta erudição, falta conhecimento. Tá? E isso aí, conhecimento, não é só a educação que dá, é também um certo gosto. É o seguinte, o direito só pode tratar da responsabilidade individual. Há algumas ampliações, hoje se quer responsabilizar a sociedade também, né, criminalmente, mas essas ampliações não vão resolver o que eu vou dizer. Nós lidamos com a culpa individual. O direito tem que individualizar a culpa. Mesmo num caso que 10 cometeram, ele vai verificar o caso de cada um e as penas vão girar uma certa diferença, porque cada um vai ter a sua diferença. Né? Então, nós lidamos com a violência individual. Agora, preste bem atenção no que eu estou dizendo. Não existem outras violências? Não existe a violência da lei, por exemplo. Toda lei está fundada num golpe militar ou numa revolução. E a revolução, em princípio, é anti-legal, é ilegal. Tá? Quer dizer, a violência é o primeiro fundamento da lei. Não existe lei sem violência, sem alguém que inicialmente a tenha imposto. O Nietzsche tem um aforismo em que ele diz assim, com as minhas palavras, né? Vou definir o novo infinito. Os seres humanos, para pensar, precisam formular hipóteses. Mas toda vez que o ser humano formula hipóteses, ele formula hipóteses totalitárias. E a realidade nunca é totalitária. Na verdade, vamos ver se eu consigo dizer, eu penso a realidade do tamanho da hipótese como totalitária. E a realidade é sempre um pedaço, é sempre finita, tá? É sempre inacabada. Tá? Então Nietzsche disse isso, e eu estou sugerindo aí com a pergunta que tu me fizeste, afinal, você venceu ou foi derrotado? Você que se retirou, fugiu, se exilou? Vamos, a pergunta é essa. Tá? Eu estou respondendo com Nietzsche, eu sou um fracasso. Entende? Mas não tenho nenhuma perturbação por isso, porque ninguém vai ser o contrário disso. Está entendendo? Está entendendo? Ah, mas tu é muito pessimista. Não é pessimista, pelo contrário, eu sou otimista. E nós nunca terminaremos o que começamos. Nós vamos fracassar sempre. Tá? Porque nós somos finitos. Né? Porque de repente apareceu um Kant na metafísica dos antigos e disse assim, olha aqui pessoal, existe o noumenos e o fenômeno. Né? O noumeno não é a coisa em si. Ele disse que a coisa em si, lidou com a coisa em si, ainda falou em transcendência, porque não conseguiu também ir até o fim do seu próprio pensamento, né? Mas ele disse, nós somos finitos, gente. O nosso conhecimento é finito, é limitado. Aí veio Hegel
outros grandes pensadores e disseram, não, é claro que o nosso conhecimento é limitado, tudo em nós é limitado, nada é fechado, nada acaba, nada fica claro, né? Nada vence. Aí veio Hegel e disse, mas isso não é epistemológico, não é problema do conhecimento, é problema ontológico. Nenhum ser, nada no mundo, nenhum pensamento é acabado. E isso significa que eu não vou ter êxito, por exemplo, eu não venci, eu não produzi no Brasil a transformação que eu gostaria de ter produzido. Eu fui infantilmente até para o Congresso, levando uma utopia, e me honro muito dessa utopia. Tá? Me orgulho dela. Tá? Ela era o modo de produzir alguma coisa no meu tempo. Tá? Vocês têm que arrumar uma utopia. Entenderam? E ela tem que ser uma utopia que entre no discurso. Tu tem que tratar de convencer os outros. Espraiar. Tá? E os outros virão com as suas vidas, seus esforços, né? Às vezes com a sua decência e outras com a sua indecência. Isso aí não é fácil. Tá? E todo mundo vai para casa. Tá? Porque não se vence uma guerra, nenhuma guerra, não se fecha nenhum amor, por melhor que ele seja. Não há nada que fique acabado, perfeito. Você não chega lá. E o fracasso não é uma desgraça. É só a confirmação de que não somos deuses. O que tu diria hoje para essa meninada, tu que teve uma trajetória tão rica, tanto política quanto jurídica, o que tu diria para essa meninada que hoje está optando, está iniciando, está fazendo um curso de Direito, que pretende seguir uma carreira jurídica? Primeiro, o estudante de Direito tem que voltar a uma coisa muito simples. É que o direito é um sistema de normas. Tá? E ele é previamente colocado. E que o pensamento sobre o direito é um pensamento sobre o já estabelecido. Entende? Quer dizer, o pensamento, tu vai pensar sobre a lei, tu já pensa o que está estabelecido como o modo correto de se comportar nesse tempo. Né? Isso é um problema do direito. Tá? Se tu quiser ampliar teu saber, tu tem que passar um pouco para a filosofia. Então, quem tem no mundo um alcance para ser universitário, para chegar a ser universitário, tem mais obrigações. E não são obrigações assim, vou ganhar bastante com... tudo bem, tem que ganhar bastante, já que o mundo tem essa estrutura. Tá? Mas não tem que viver para isso. Pelo amor de Deus. Tu tem que viver para ver se as coisas ficam mais justas, mais humanas. E tu não pode ficar sozinho com a tua ideia de justiça, tu tem que comungar. Tu tem que ser constituinte de uma forma de estar no mundo.